Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário, o canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje um vídeo aqui dedicado para falarmos um pouco sobre essa política do Vasco, né? E sobre o porquê do Vasco ter esse elenco atual, né? Esse elenco dos últimos 6, 7 anos. Tem uma explicação para isso, uma explicação até óbvia, né, que é dinheiro, né? Mas por que hoje o Vasco tem esse elenco, né? Um elenco super limitado, com jogadores que não estão à altura do Vasco da Gama, e os nossos rivais, por exemplo, o Flamengo, né, tem uma equipe, um elenco muito superior. Tem um porquê, né? E o porquê não é organização, não é bem organização. Nós vamos explicar isso aqui também e falarmos um pouquinho, é claro e óbvio, sobre política do Vasco, porque é a causa raiz, né, do Vasco estar do jeito que ele está hoje, né, num caos financeiro e com uma equipe com uma qualidade muito ruim em campo. Mas antes de a gente continuar, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Eu não gosto de comparar nada na minha vida. Eu acho que comparações sempre geram, em qualquer âmbito, um clima ruim, né? A gente não deve comparar, tá? Fica a dica aí para os inscritos do canal do Marcão Templário. Na sua vida pessoal, profissional, nunca compare, né? Mas de vez em quando, infelizmente, não tem como a gente fugir disso e a gente precisa, de fato, comparar. E hoje eu vou comparar o Vasco com o Flamengo, né? Vou comparar o Vasco com o Flamengo. Tudo começa, vamos falar aqui na parte financeira, né? Quando a gente vai comparar Vasco com o Flamengo, né? O Flamengo nos últimos 6 anos, se a gente pegar de 2013 a 2018, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? 6 anos. O Flamengo recebeu mais de 1 bilhão de reais em cotas de televisão, por direitos de transmissão de seus jogos. Mais de 1 bilhão de reais. É isso mesmo. A divisão das cotas de TV no Brasil, todo mundo sabe disso, eram um pouco injustas, né? Alguns clubes recebiam muito mais do que outros, né? O Flamengo e o Corinthians sempre receberam até 2018 uma cota de televisão muito maior do que os outros clubes. Existia um terceiro nível, né, ali, os terceiros colocados, né, que tinham direitos a receber também uma cota mais generosa do que os outros clubes. E por incrível que pareça, é isso mesmo, pessoal. O Vasco está nesse terceiro nível, empatado com o Palmeiras e com São Paulo. O Vasco deveria ter recebido algo em torno de 600 milhões de reais nesses últimos 6 anos. Mas aí por que eu falo deveria? Por frutos de má gestão do passado, da gestão dos Mirandas, e que isso foi alavancado demais pela gestão do Dinamite, né, que foi horrorosa, foi a pior, conseguiu ser pior financeiramente do que a gestão dos Mirandas. O Vasco amarrou as suas dívidas às cotas de televisão, né? Então o Vasco deveria ter recebido 600 milhões de reais, acabou recebendo algo em torno de 150 milhões de reais. Fonte, Globo, fonte, Lance, fonte, UOL, fonte, a própria diretoria administrativa do Vasco. Então o Vasco recebeu muito pouco dinheiro da televisão nesses últimos 6 anos. Consequentemente, fomos rebaixados 2 vezes, né? 2013 e 2015. Por quê? Porque não tínhamos dinheiro, né? O Vasco nunca se preocupou em alavancar as suas receitas, em diversificar as suas receitas. Consequentemente, ele é extremamente dependente do dinheiro da televisão e do dinheiro de venda de jogadores, né? Quando ele não tem um ou outro, ele vai para o mercado, ou para uma instituição financeira, ou para uma instituição chamada Milk, né, do Carlos Leite, e pega dinheiro emprestado e paga juros por isso. E amarra a venda de jogadores e a cota de televisão. Então virou uma bola de neve dentro do Vasco, né? Então o Vasco não recebia dinheiro da televisão.
Flamengo também não recebeu, como todos os outros clubes, também não recebeu inteiramente essas verbas de televisão, porque também tinham dívidas. Mas como o Flamengo tinha muito mais dinheiro a receber do que o Vasco, né? O Flamengo deve ter recebido algo em torno de 600 a 700 milhões de reais nesses últimos anos. Consequentemente, ele teve muita receita com cotas de televisão e conseguiu investir no seu time, né? E aí, dinheiro chama dinheiro, né? Você com uma equipe forte, você vende muito mais camisa, né? Você tem um contrato de material esportivo mais interessante, onde você vendendo camisa você fatura ainda muito mais, né? Você atrai mais investidores, você alavanca o seu programa de sócio-torcedor, você consegue colocar mais gente nos estádios, consequentemente ganha mais dinheiro com receitas de bilheterias e por aí vai. Dinheiro chama dinheiro, né? É o que a gente fala, a correnteza só vai para um lado, né? Começa só a entrar dinheiro, 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 e aí sim vem a tal da organização, né? Aí a organização vem depois, né? Porque você tem muito dinheiro, se você souber administrar isso, você não fica pobre nunca mais. Essa aqui é a verdade, né? Infelizmente, o Vasco era para estar nadando nesta mesma maré, se não tivesse falhas de gestão do passado. O que agora entrando aqui na política do Vasco, que é o que a gente, né, reclama, né, e todos os dias. Por que o Vasco não consegue dar essa virada, né? E eu falei isso até 2018, porque agora em 2019, a partir de 2019, as regras mudaram, né? Os valores estão ficando mais justos de televisão, isso é fato. E o que obriga agora os clubes a, né, a ter uma gestão melhor, a diversificar receitas, se você quisesse ganhar mais dinheiro do que o seu concorrente. A partir de 2019 é outra história, estou falando até 2018. Agora o Vasco, por que o Vasco está nessa e não consegue sair dessa, né? A minha esperança era que naquelas eleições, com o fim do Miranda, que entrasse um presidente que tivesse de fato condições de trazer investidores, de alavancar o programa de sócio-torcedor do Vasco, né? Que desse credibilidade ao Vasco. E infelizmente o Alexandre Campelo tinha um sonho de ser presidente do Vasco. Ele tinha um sonho. Eu quero ser presidente do Vasco. Né? Um sonho de ambição, de poder. E se aliou a muita gente naquele Conselho Deliberativo do Vasco, né? Em janeiro do ano passado, né? 2018, para dar o tal do golpe, né? Aí virou o golpelo, né? Ele foi colocado na presidência para que o Júlio Brandt não viesse assumir. Ele sabe disso, eu sei disso, você que está assistindo sabe disso, né? E aí é que entra a grande questão, né? Ele foi para mim ele até tem boa intenção, eu acredito que ele tenha boa intenção sim, em fazer uma gestão do Vasco, mas eu sempre falei, ele é uma gestão pobre, né? Porque ele assumiu o Vasco assim, eu assumi o Vasco, né? Eu tenho todos esses problemas financeiros para resolver. Eu não tenho um investidor junto comigo. Eu não tenho um patrocínio master junto comigo. Eu não tenho nada, né? As vice-presidências dele foram formadas, né, pelos apoiadores. Foi por quem colocou ele no poder. Ele teve que aceitar aquilo tudo. Então, assim, o Vasco vive esse caos financeiro, continua nesse caos financeiro, porque tem um presidente que resolveu assumir ali em 2018 e achou, né, que teria condições de resolver sozinho os problemas do Vasco. Então, é por isso que a gente continua nessa. E assim, a inocência, né, do Alexandre Campelo, né, existe uma corja muito grande nesse Conselho do Vasco, benemérito, deliberativo, a gente percebe isso, né, para quem acompanha o Vasco dia a dia, como eu acompanho, a gente percebe, né, que existe muita bandidagem mesmo dentro do Vasco, muita gente que vive, que é sanguessuga dentro do Vasco. E o Alexandre Campelo foi usado por esses maldosos vascaínos, né, para virar presidente, né? Então ele foi colocado lá, né, para ser o presidente do Vasco. E aí? O que salvou a gestão do Alexandre Campelo no primeiro ano dele de gestão em 2018? O Paulinho. Se ele não tivesse a venda do Paulinho, o Vasco teria fechado 2018 com 3, 4 meses de salários atrasados, igual está hoje, em 2019, num verdadeiro caos financeiro. O Vasco teria quebrado, talvez, em 2018, né? Porque teve toda uma sacanagem da família Miranda na hora de entregar o poder para ele, né?
deixando o Vasco sem patrocínio master, pagando pelo seu enxoval, né, pelo seu uniforme, sem time, né, com elenco horroroso, com contratos renovados, com jogadores duvidosos, né, pegou a base toda, renovou o contrato de todo mundo, de jogadores até que não tinham tanta qualidade assim. Foi assim, uma herança horrorosa que passaram para ele, e ele lá. Se ele não tivesse o Paulinho, ele teria fechado o ano 2018 com o Vasco literalmente quebrado. E 2019, por que nós estamos hoje com 3, 4 meses de salários atrasados? Né? Pagou agora, sexta-feira, premiações, né, do Campeonato Brasileiro e salário dos funcionários. Agora dos jogadores não, continua aquele caos dos 4 meses lá, né, por vencer. Por que ele está nessa? Porque ele não teve um Paulinho esse ano. Né? A bola da vez era o Marrone. Ele queria vender o Marrone de qualquer jeito em julho. Né? O Vasco é dono de 70% do Marrone. Ele tinha uma expectativa ali de pegar algo em torno de 50 a 60 milhões, foi noticiado, né? Que seria o quê? O dinheiro para ele conseguir sobreviver o segundo semestre. Ele não conseguiu vender e ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Ele precisa de dinheiro emprestado. Se vai ser de banco, se vai ser do Carlos Leite, se vai ser de outros vascaínos, a gente ainda não sabe. Mas ele precisa de dinheiro emprestado para conseguir romper o ano 2019. Então a incompetência dele, que eu avalio, né, na gestão dele, é o quê? Assumir o Vasco, ele sendo uma pessoa pobre, ele é pobre, né? Porque ele não tem dinheiro para botar no Vasco, então ele é pobre, né? Ele é pobre, não conhece nenhum empresário, não conhece nenhum investidor e assumiu o Vasco. Então assim, para mim, o maior erro da vida do Alexandre Campelo, foi ter tido esse sonho de ser presidente do Vasco e não estar preparado para isso. Né? Não adianta você fazer 552 mil MBAs se você não tem dinheiro. Não adianta. Não adianta. Então foi um maior erro e aí os problemas continuam. Né? O Vasco nunca que resolve. Foi feito um superávit aí em 2018 que a gente sabe que não existiu. Pô. Né? O Vasco, o maior superávit do futebol brasileiro. Foi um superávit contábil, né? Em nenhum momento foi um superávit financeiro. A gente sabe disso, não é, Campelo? E esse ano 2019, como é que vai ser o balanço? Né? Vai ser horroroso, né? Vai ser horroroso, né? Deficitário. O Vasco é um futebol deficitário. Então a sua irresponsabilidade só está perpetuando os problemas financeiros do Vasco e perpetuando, né, esse grande sofrimento da torcida do Vasco. Então a gente agora tem que torcer mesmo, né? Me alongando um pouquinho mais aí no vídeo. Torcer de fato para que o Vasco consiga, né, que seja verdade esse grupo de investidores que queiram realmente ampliar e reformar São Januário, né? Vai ser votado em breve aí pelo Conselho de Beneméritos essa proposta. A gente tem que torcer, porque há alguns meses atrás foi noticiado que talvez tivesse também um grupo, um fundo de investimento querendo assumir as dívidas de curto prazo do Vasco, colocando ali 300 milhões para o Vasco quitar suas dívidas de curto prazo, e aí, consequentemente, o Vasco teria fluxo de caixa novamente. A gente tem que torcer por isso, a gente tem que torcer. Né? Não só nos resta realmente é torcer, né, para que a gente tenha eleições diretas no Vasco. Agora em novembro vai ter essa votação lá no Conselho Deliberativo. Tomara que a gente consiga aprovar isso, a gente tem que torcer, né, nós vascaínos, para que de fato, nas próximas eleições do Vasco, não se tenha mais possibilidade de se fazer manobras, como fizeram em 2018, para que de fato o presidente que a gente queira entre no Vasco, assuma o Vasco, né? Que seja um presidente que tenha projetos, né, que tenha investidores junto com ele e que com isso a gente consiga, né, sendo o presidente do povo, né, vascaíno, consiga alavancar o programa de sócio-torcedor do Vasco, né? Que a gente consiga fechar contratos decentes, porque se você tem um programa de sócio-torcedor forte, você tem carta na mesa, né? Você tem carta na manga para negociar um patrocínio master melhor, negociar material esportivo melhor, não é? Um contrato melhor para o Vasco e por aí vai, né? E por aí vai. Então, nos resta realmente torcer para que a gente consiga dar essa virada. Estamos no caminho, um caminho muito difícil da virada, né? O Vasco é o time da virada, mas nós vamos conseguir. Vocês podem ter certeza disso, né? Nós já estamos conseguindo, já tiramos a família Miranda. Foi o primeiro passo.
Não entrou o presidente que a gente queria, né? Mas vai entrar e a gente vai conseguir dar essa virada sim. Precisamos acreditar no Vasco.